Paulo escrevendo a Timóteo, que era um dos discípulos dele mais chegados, Timóteo e Tito, recebem cartas de direcionamento para que eles possam levar a cabo aquilo que Paulo precisava nas igrejas ao qual Paulo não podia visitar, porque já eram nessa altura muitas igrejas. Então Timóteo estava sendo preparado para ser uma extensão do ministério de Paulo. E Paulo, a essa altura, fala a respeito de falsos ensinos, falsos mestres e tantas coisas que já afetavam a igreja naquela altura. E ele para fazer uma breve reflexão a respeito da sua trajetória de vida, de como ele foi colocado no ministério pastoral e, ao mesmo tempo, ministério de apóstolo. Ele olha para a sua história como uma história de transformação, uma história de mudança de vida, porque ele teve um encontro profundo e transformador com Jesus Cristo. Ninguém que não tenha passado por uma mudança profunda de transformação, de um encontro com Jesus, está apto a ser alguém que possa dar testemunho da palavra de Deus como Paulo deu e como os apóstolos deram. No versículos 12 e 13, ele diz assim: agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Quem consegue se ver nesse relato de Paulo? Quem consegue se ver aqui? Ver que você era blasfemo, que você era violento, que você agia por ignorância. Quem consegue enxergar isso na sua própria vida aqui? Aquele que ainda não conseguiu enxergar isso, ainda precisa fazer uma análise. Por quê? A transformação, ela precisa passar pelo processo de negação. Você não pode continuar negando que você tem culpa também nos seus pecados. Muitas vezes as pessoas colocam assim: o pecado que eu cometi foi porque o diabo tenta, mas as decisões são nossas. O diabo tenta, mas você foi adquirir droga com as suas próprias pernas. Você foi encher a cara com as suas próprias pernas. Você foi cometer delitos com as suas próprias pernas. Você foi fazer coisas que você não devia ter feito por uma decisão pessoal sua. Embora, ainda que na ignorância, mas a ação foi sua. E Paulo olha para si, nessa altura da vida, já com uma certa idade, e ele olha com agradecimento. Ele diz assim: eu agradeço a Deus que me deu forças. Ou seja, ele entende que não foi ele que se libertou sozinho. Ele entende que não foi ele que se salvou sozinho. Não foi ele que largou a sua conduta destrutiva, violenta, arrogante, que ele tinha anteriormente sozinho. Mas foi Deus que lhe deu forças para que ele pudesse ser transformado. Foi Deus que lhe deu forças para que ele pudesse dar um passo em direção ao próprio Deus. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Deus olhou para Saulo, antes de ser Paulo, perseguidor da igreja, inimigo do povo de Deus, um homem violento, que consentiu na morte de Estevão, um homem que tinha cartas
para poder chegar em Damasco e prender os cristãos. Um homem que tinha intenção de acabar com a igreja de Cristo. Deus enxergou nesse homem um instrumento de salvação para outros. Deus olhou para você, olhou para mim. Quando você estava lá no fundo do poço, e falou assim: eu vou levantar ele daquele fundo de poço. Eu vou tirar ele daquela situação que ninguém mais dá crédito. Eu vou tirar ele daquela situação que ninguém mais dá valor. Eu vou tirar ele dessa situação que as pessoas olham e não confiam mais nele. E eu vou olhar para ele não como um instrumento de morte, de violência, não como um instrumento de perdição, mas eu vou olhar para ele como um instrumento de salvação. E Deus olha para Paulo, ainda Saulo, e investe na vida de Saulo. Deus está olhando para cada um de vocês nessa noite e está dando uma oportunidade de investir na sua vida. Deus está olhando para você nessa noite e está dando uma oportunidade para que você seja o antigo Saulo e hoje se transforme no novo Paulo, numa nova pessoa transformada, numa nova pessoa mudada, na qual Deus possa transformar você num instrumento de bênção. Glória a Deus. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia com ignorância e incredulidade. Se você ainda está num processo de incredulidade na sua vida, se você está chegando aqui agora, se você está pouco tempo na casa e ainda não crê, Deus precisa que você dê um voto de confiança nele. Deus precisa que você dê um passo em direção a ele. E que você creia. Porque você só pode ser transformado se você crê. É a necessidade que você tem. Enquanto ele era incrédulo, ele era um instrumento de maldade, de violência. Mas quando ele creu, ele se colocou na posição que Deus queria. E aí a vida dele foi transformada. A transformação não foi um mérito próprio dele. A transformação foi algo que veio de Deus. Deus agiu isso nele. E ele olha para isso e diz assim: se eu pude, você também pode. Se Paulo pôde ser transformado, você também pode ser transformado. Em 2 Coríntios 5, 14 e 17 diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha só o processo. Você tinha que morrer pelos seus pecados. Há um decreto de Deus que diz que a alma que pecar, essa morrerá. E um decreto de Deus é um decreto de Deus. Deus é o Senhor da vida. Então, se ele decretar a sua morte hoje, o que resta para você? Morrer. Havia um decreto de morte para você. Porque todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Eu peco, você peca. Mas nessa questão de que todos morreram, ou deveriam morrer pelos pecados, veio Jesus e morreu por todos. Jesus não morreu por alguns. Jesus não morreu pelos bons. Jesus não morreu por aqueles que as pessoas diriam assim: essa é uma lista seleta de pessoas que vale a pena ser salva. Porque se fosse a lógica desse mundo, haveria uma lista de pessoas selecionadas para ser salvo e com certeza muitos de nós não estaríamos nessa lista. Se tivesse uma lista de pessoas que valeriam a pena se salvar, com certeza muitos de nós não estaríamos nessa lista. Imagina que você está num avião e o avião está caindo e existem poucos paraquedas. Poucos. E aí
Você precisa selecionar as pessoas que vão receber esses paraquedas. Imagina, nós temos aqui umas 30 e poucas pessoas. Imagina que tenham só 5 paraquedas. Você acha que você ia ser um dos escolhidos para ganhar os 5 paraquedas? Mas Jesus, Ele deu um jeito de salvar aquele que quer ser salvo. Ele morreu não para dar paraquedas para 5 pessoas, mas para fazer o avião pousar em segurança. Glória a Deus. Ele deu um jeito de que aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por todos. Logo, se Ele morreu por todos, Ele morreu por você também e por mim também. Essa é a fé que eu tenho. Não a fé de que Deus resolveu salvar 5 pessoas e deixar perecer as outras 25. Mas a fé de que Deus vai fazer você chegar do outro lado em segurança. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Quando a gente olha para isso, quem consegue ser grato a Deus por isso? Então dá glória a Deus. Glória a Deus. Fala aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida. Ou seja, é uma oferta, mas eu preciso receber. É um presente, mas eu preciso tomar posse. Se eu chegar aqui, Felipe, né? É Felipe? Quer? Presente. Você aceita? Então pega. Vem cá pegar. É seu. Recebeu o presente? Recebi. É assim que Deus faz. Agora, se Ele fala assim, não quero o presente é dele? Não. Você fala assim, não quero. Você quer, Jefferson? Quer? Você quer? Então pega. Aí, ó, a alegria de quem ganhou o presente. É com essa alegria. Olha para ele, essa alegria. Olha lá, a alegria de quem ganhou o presente. Amém. Então ele fala assim, essa forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque a salvação é um presente. Glória a Deus. Porque Cristo morreu por nós, por todos. E aquele que recebe a nova vida não vive mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Você é tão agradecido que agora você não quer mais largar Jesus. Você é tão agradecido que Jesus vai para lá e você vai atrás. Jesus vem para cá, você vem para cá de novo. Jesus vai para lá e você vai para lá de novo. Você não quer largar Jesus porque você é tão agradecido por aquilo que você recebeu. É uma alegria. Quando Eliseu percebeu que Elias ia ser levado ao céu, e ele tinha sido chamado por Elias para o ministério, a alegria de Eliseu foi tão grande, que quando Elias chega e olha para Eliseu e fala assim, vem e me segue. Aí Eliseu fala assim, espera um instantinho. Foi lá, ele tinha carro de boi, arado, ele matou os bois, pegou o arado. Quem já fez churrasco em disco de arado aqui? Muito bom, né? Ele pegou os discos de arado lá, botou no fogo, picou a carne toda, chamou a turma toda e falou assim, vamos fazer uma festa aqui de despedida, porque eu estou largando os bois, estou largando o arado, estou largando a fazenda e estou indo seguir esse homem. E ele rompe com aquele instrumento dele de trabalho, faz um churrascão para chamar os amigos, se despede dos amigos
E ele vai atrás de Elias. E aí, pouco tempo depois, Elias vai ser tomado aos céus. E Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu vou ser tomado aos céus. Você vai ficar no meu lugar. Se você conseguir ver quando eu estou sendo levado aos céus e fizer um pedido, você vai receber. E aí então Elias segue um caminho e Eliseu vai atrás. E Elias vai para outro lugar, Eliseu atrás. Eu não vou perder a oportunidade de olhar esse homem ser levado para o céu, porque a minha bênção está ali. Ele vai atrás de Elias aonde quer que ele vá. E quando Elias é tomado ao céu, numa carruagem de fogo, Eliseu então recebe a unção dobrada de Elias. E aonde eu quero chegar com isso? Quando Jesus fala aqui que quando você recebe a Cristo, você é como Eliseu e Cristo como Elias. Você quer receber mais de Jesus? Não larga Jesus. Não tira os olhos de Jesus, firma os teus olhos em Jesus. É o que Paulo fez. Paulo foi açoitado, foi preso, perseguido, apedrejado. Mas ele não largou Jesus um dia sequer da sua vida. E ele está dizendo aqui, aquele que morreu para Cristo, não viva mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o reconhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A vida velha passou e uma nova vida teve início. Amém. Glória a Deus. Paulo está olhando para si e dizendo assim: olha, quando eu tive um encontro com Cristo, eu era uma pessoa. Mas a partir do momento que eu me levanto naquela estrada de Damasco, eu me torno uma nova pessoa, transformada, e uma nova vida começou, até mesmo com um nome diferente. Ele era Saulo e agora é Paulo. E quando ele segue pelas mãos dos discípulos, e ele entra em Damasco, ainda cego, e vai na casa de Ananias, e Ananias impõe as mãos sobre ele, os seus olhos são abertos, e ele passa a enxergar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A consciência de alguém que foi transformado é do novo nascimento. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, e essa é uma das histórias mais clássicas do Evangelho, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus no meio da noite, e Nicodemos fala assim: bom mestre, ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus poderia dizer assim: muito obrigado, realmente eu sou bom. Mas Jesus corta ele e fala assim: olha, em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos olha para aquela situação e ele diz assim: mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não tem jeito. Ele fala assim: não, você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É um novo nascimento. Você teve um nascimento que está registrado no teu CPF. Você tem um nascimento que está registrado no teu RG, na certidão de nascimento que você tem. Esse é o teu nascimento pela carne. Aleluia. Mas esse nascimento pela carne não te leva para o céu. Glória. Mas é necessário o nascimento pelo Espírito, e esse sim te coloca no caminho da vida eterna. E Paulo olha para isso e diz: aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, a vida velha acabou, uma nova vida teve início. A vida cristã, ela não ignora o passado,
mas dá um novo significado à luz da graça de Deus. Ou seja, Deus olhou para você e viu que estava tão estragado que Ele resolveu não consertar, resolveu fazer de novo. Versículos 13, a parte B e a 14. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade, e o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Amém. Aquele homem que estava narrando há pouco momento atrás, que ele era blasfemo, perseguidor e violento, agora ele narra uma mudança. A graça de Deus transbordou em seu coração de uma forma tão intensa que encheu de fé e de amor. Oh, yeah. O que Deus quer fazer na sua vida hoje é tirar as mágoas, os ressentimentos, o ódio, a violência, os rancores que você carregou até aqui na sua vida. E por isso talvez você esteja sofrendo e padecendo por muitas coisas, e muito do que você viveu até chegar aqui tem causas em rancores, em mágoas, ressentimentos e dores do passado que te levaram à situação que você chegou. Mas nessa noite eu quero dizer para você que você pode mudar. Você precisa esvaziar o seu coração para permitir ser preenchido pelo amor e pela graça de Cristo. Você precisa esvaziar de si mesmo para se encher do Espírito de Deus. Paulo não apenas recebeu a graça, ele viveu conscientemente nela, a consciência da misericórdia recebida, que produz humildade, gratidão e perseverança. Foi a certeza daquilo que Cristo fez na vida de Paulo, que fez ele sofrer açoites em uma cadeia louvando a Deus. Quando ele é preso junto com Silas, por pregar o Evangelho, no meio da madrugada, preso, acorrentado, açoitado, eles cantavam louvores a Deus. E de repente um terremoto sacudiu aquele lugar e as cadeias foram abertas. O carcereiro veio correndo tentando se matar porque os presos haviam sido soltos. E Paulo diz assim: não, está todo mundo aqui. E o carcereiro olha aquela situação e diz: agora o que eu faço? E Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E naquele mesmo momento aquela família foi batizada no meio da noite ali dentro daquela casa. E houve salvação, porque Paulo não blasfemou, Paulo não reclamou, Paulo não disse: Senhor, eu creio no Senhor e olha a situação que eu estou passando aqui. Muitos de nós iríamos lamentar, reclamar, dizer: mas eu aceitei Jesus e olha só a vida que eu estou levando. Mas Paulo entendia a graça, a misericórdia, o amor, tinha consciência daquilo que Jesus havia feito na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, guarda isso no seu coração. Se você tiver consciência do amor de Deus pela sua vida, quando você estiver numa situação de escolha e de decisão lá fora, você precisa entender aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que entristece o coração de Deus, porque você, com seu ato de voltar e recair, você está novamente ferindo o coração de Deus e trazendo tristeza ao coração de Deus, um Deus que te amou tanto. E muitas vezes nós somos tão ingratos que queremos ferir justamente aquele que mais nos amou. E cada vez que você recair, você está mais uma vez batendo um prego nas mãos de Cristo. Cada vez que você recair, é mais um espinho na carne de Cristo. Cada vez que você recair, é mais uma chicotada daquelas que Jesus tomou com aqueles ferros que arrancavam um pedaço da sua carne, porque Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele desceu da glória. Ele não precisava fazer isso porque Ele é Deus. Não foi por causa dele que Ele fez isso. Porque se Ele quisesse fazer pessoas perfeitas, nascidas perfeitas, Ele poderia suscitar pedras
em filhos de Abraão. Ele tinha poder para isso. Ele fez os anjos perfeitos. Mas ele resolveu transformar a sua vida. Ele resolveu transformar a minha vida. E quando você olha para isso, deve olhar com gratidão e satisfação. E essa graça, esse amor, essa misericórdia, elas nos transformam e nos educam, nos ensinam. E se talvez você nunca tenha ouvido isso dessa maneira, eu quero que isso grave no seu coração nessa noite, porque a misericórdia de Deus, ela serve para nos educar. Tito 2:11-13 diz assim: a graça de Deus nos educa, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Mais uma vez aqui, a alguns homens, não, a todos os homens. Quem aqui é homem? Amém. Então se manifestou para você. Quem aqui é humano? Então é para você. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, você precisa renunciar àquela vida que você tinha. Negar de novo, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e semana que vem de novo, e mês que vem de novo, e ano que vem de renegar, todos os dias. Renegadas as paixões mundanas. Vivamos no presente momento, presente século, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Tem um irmãozinho que ia vir aqui hoje, provavelmente vai vir semana que vem, que ele costuma brincar assim. Ele fala assim: olha, irmão, eu acho muito legal. Ele fala assim: ó, quando você vê essa chave caindo, eu já subi. Ele fala assim: quando você vê essa chave caindo, ele quer dizer assim, a chave fica e eu subo. Glória a Deus. É a fé dele, é a esperança dele. E é o que Paulo está dizendo, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, até quando você vai renegar a sua carne? Até Cristo voltar. Até quando você vai renegar o vício? Até Cristo voltar. Até quando você vai renegar o pecado da carne? Até quando Cristo voltar. Renegar todos os dias, aprendendo com a graça, aprendendo com a misericórdia, aprendendo com o amor, aprendendo com aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. Quem tem plena consciência da graça não caminha por obrigação. Você não precisa dos meus olhos para saber o que você precisa fazer para agradar a Cristo. Você não precisa dos meus olhos, porque se você fizer isso, não tem o pastor Ló olhando, não tem o pastor Pedro olhando, não tem o pastor Duarte olhando, não tem o outro pastor que vem aqui olhando, não tem, né? Não tem o Vasco olhando, não tem o Samuel olhando. Eu posso então dar uma desviadinha aqui que está tudo certo. Não. Renegue cada dia as paixões da sua carne para poder viver aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele viver no momento que você não está preparado, vai ser como as 10 virgens, que 5 estavam preparadas e 5 não. E naquele momento que acabou o azeite, é exatamente a hora que o noivo chegou e 5 entraram e 5 ficaram de fora. É preciso estar preparado e renegar todos os dias. Continuando. E esta é uma afirmação digna de confiança. E todos devem aceitá-la. Ou seja, é uma afirmação verdadeira. E se vocês quiserem, vocês ouçam. É isso que está dizendo? É uma informação verdadeira, digna de confiança. E todos devem aceitar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem crê nisso? E eu sou o pior de todos.
Será que você consegue tirar um pouquinho o olho do pecado do outro e olhar para o seu pecado? Paulo não estava olhando para o pecado dos outros. Ele estava olhando para o seu próprio pecado. E ele estava dizendo assim: Cristo veio morrer pelos pecadores. E ele fala assim: eu sou o pior deles. Se tem alguém que não valeria a pena Cristo morrer, foi por mim. Mas ainda assim ele morreu por mim. Talvez você possa olhar nessa noite e dizer assim: ah, mas eu não era tão ruim assim. Comece a reavaliar isso. Existem, na lei de Deus, 613 mandamentos. E a Bíblia diz assim: se você quebrar um deles, você já é réu. Vou dar um exemplo claro disso. Quem dirige aqui? Beleza, boa parte. Quem conhece o Código de Trânsito? Você pode fazer tudo certinho, certo? Mas aí você passa no radar de 40, você passa a 80. Aí você vai chegar lá no Detran e vai falar assim: olha, eu passei no radar a 80, que era para passar a 40, mas eu não passei sinal vermelho, eu não atropelei ninguém, eu não... Enfim, você poderia falar várias coisas que você não fez. Aí a autoridade de trânsito vai falar para você assim: eu não estou falando que você fez as outras coisas. Eu estou falando que você ultrapassou um sinal de trânsito que era um sinal que era 40 a 80. E é por isso que você está sendo punido. E se você olhar para a lei de Deus, quem aqui nunca olhou o que não devia de olhar? Quem aqui nunca falou o que nunca devia de falar? Quem não tocou o que não devia de ter tocado? É aquela musiquinha das crianças, né? Olhinhos, cuidado com o que vê. Mãozinhas, cuidado com o que toca, né? Pezinhos, cuidado onde anda, que o Salvador do mundo está olhando para você. Enfim, a verdade é que todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença. Existe o pecador que não se arrependeu e, portanto, vai para o inferno mesmo. E existe o pecador arrependido e rendido aos pés de Jesus. E esse, pelos quais Jesus morreu e ressuscitou e restaurou e está caminhando para o céu. Você precisa ser um pecador arrependido. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Se você pode ser restaurado, e amanhã você vai sair daqui, e talvez você vai frequentar uma igreja, e vai ganhar uma oportunidade para dar um testemunho, e você já limpo, restaurado, renovado, com a família bonita, e vai falar assim: eu passei por isso. E hoje, eu sou uma nova criatura. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: se ele pôde ser restaurado, eu também posso. E você vai ser instrumento de abençoar vidas. Porque a graça de Deus, ela é superabundante. A graça de Deus, ela é regozijante, borbulhante. A graça de Deus, ela pode transformar o pior dos pecadores em alguém salvo, renovado, transformado. Eu tenho visto isso durante décadas, porque eu já estou nesse caminho há 40 anos praticamente, e eu já vi gente chegar embriagado na igreja, fedendo a urina, sem dignidade nenhuma, e hoje está lá servindo a Deus como presbítero, servindo a Deus como diácono, com a família bonita, com filhos na presença de Deus.
E quando você fala assim, quem você era? Ele fala assim, alguém sem dignidade alguma. E quem você é hoje? Uma pessoa respeitada. Uma pessoa que as pessoas dizem digna de confiança. Porque Deus transformou a vida dessas pessoas. Porque Deus mudou a vida dessas pessoas. Romanos 5, 20 a 21 diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe onde tem mais pecado? A graça de Deus ainda é maior. A graça de Deus não é sob medida. Não importa o tamanho da vasilha, tem azeite para botar ali dentro. Não importa se a vasilha é pequena, o azeite vai se adequar à necessidade de uma vasilha pequena. Mas se é um negócio desse tamanho aqui, vai ter azeite para encher e transbordar, porque ela é superabundante. Ela transforma, ela transborda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei vem apontar aquilo que Deus se entristece. A lei vem mostrar aquilo que Deus não gosta, aquilo que fere o coração de Deus. Sobreveio a lei para que tornasse a ofensa visível. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nos alcançasse. Se era possível olhar os sinais da transformação de Deus na vida de Paulo, e Paulo estava dizendo, olha para mim, o maior dos pecadores, alguém que não deveria ser merecedor da graça de Deus, cheguei até aqui como apóstolo, como enviado do Senhor, como instrumento de Deus. O que mais Deus pode fazer? Efésios 4, 22 a 24, no sentido de que quando eu trato o passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. São palavras que trazem um entendimento de que eu sou uma pessoa que cheguei na presença de Deus com roupas sujas, fedorentas, rasgadas, com trapos, os pés descalços, como um mendigo. E de repente Deus olha para mim e para você e fala assim, vou começar a limpar. Tira essa roupa suja. Toma um banho. Aleluia. Um lavar regenerador do espírito, um banho. E vestes novas. E ele te coloca vestes novas, limpas. Como o filho pródigo que chegou fedendo a porco, já sem calçado, já com roupas rasgadas, com caatinga de selva de porco, magro, desfigurado. E o pai olha ao longe e vê o filho. E ele diz assim, meu filho, embora rasgado, sujo, fedorento, pés descalços, sem dignidade nenhuma. E ele ordena aos seus servos, vai, pega ele, leva lá, dá um banho, dá vestes novas, dá um calçado novo, coloca anel no seu dedo e prepara ele para o banquete. É o lavar regenerador do espírito, vos despojeis do velho homem que está igual um mendigo, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revista no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, vista de novo, Glória a Deus. em justiça e retidão, vestes de louvor e espírito quebrantado, Glória a Deus. honra e glória
a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. A verdadeira adoração, ela só pode ser rendida por alguém que entende isso que foi dito aqui nessa noite. Você pode cantar louvores. Qualquer um pode. Não precisa ser salvo para louvar a Deus. Não precisa ser transformado para louvar a Deus. Qualquer um pode. Cantam louvores. Até naqueles programas de televisão lá, infames dos domingos da vida, dos sábados da vida. Aqueles programas que acabam de sair música profana e ao mesmo tempo depois entra um grupo de louvor de uma igreja e canta. E aquele mesmo auditório que estava cantando música que ofende a Deus, no mesmo instante canta louvor. Qualquer um pode cantar louvor. Mas adorar é em espírito e em verdade. Para encerrar, João 4, 23 a 24. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É agora! Oh, Jesus. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisamos de ti, Jesus. Coloca de pé, por favor. Quem entendeu o que foi dito aqui nessa noite? Glória a Deus. Então, se você entendeu, levante as suas mãos em direção aos céus. Se você entendeu, faça a sua oração, dizendo: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu sei que é difícil, e cada um aqui tem uma história. Alguns se afundaram mais, outros nem tanto. Mas todos nós precisamos desse lavar regenerador do Espírito. Precisamos de ti, Jesus. Eu sei que nessa noite, alguns já estão aqui há algum tempo. E talvez o estar aqui há algum tempo possa te dar uma certa garantia da religião. Mas eu não estou falando de religião nessa noite. Eu não estou falando de se tornar evangélico, porque isso também não muda nada na sua vida. Estou falando de render o seu coração, esvaziar o seu coração e se encher da presença de Deus. Aleluia. Oh, Senhor, eu não posso tocar no coração de ninguém nessa noite, mas Tu podes. Toca no Jesus. Não é por instrumentos, não é por música, não é por notas musicais, não é por apelo emocional, mas é pelo poder do Senhor. Aleluia. Pai, que lágrimas brotem dos olhos, que palavras de adoração surjam dos lábios dos Teus filhos, que palavras de quebrantamento surjam nesse lugar, e que vidas, Senhor, sejam transformadas e renovadas aqui nessa noite. E talvez pessoas que ainda não nasceram de novo, nasçam de novo nessa noite. Talvez, porque a Tua palavra não é a minha palavra. Eu não vim falar de mim. Eu não vim falar de uma igreja que eu faça parte. Você tem nem o nome dela. Porque isso são coisas, instrumentos do Senhor. Mas é a Tua palavra associada ao Teu Espírito. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Talvez você queira, nesse momento, se ajoelhar. Talvez você queira, nesse momento, se colocar de joelhos com o rosto no pó.
Talvez você queira nesse momento aproveitar esse lugar, porque o Espírito de Deus está aqui. Senhor, eu não vim para causar emoção, porque a emoção passa. Eu não vim explorar a sabedoria humana, oratória, homilética, nada dessas coisas. Eu vim falar do Senhor, falar da fé que eu tenho, a fé que me move, a fé que me transforma, a fé que me impulsiona a estar aqui numa sexta-feira de noite chuvosa, fria, e aos meus irmãos que vieram comigo também, que também deixaram suas famílias, que deixaram o seu lazer depois de uma semana de trabalho para estar aqui. Pai, mas é o Senhor que veio conosco. Haja nesse lugar e opera nessas vidas, Deus. Aquele que ainda não entendeu, transforma esse coração, Deus. Obrigado, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.